Olha, o Atlas Mundial da Obesidade 2023 aponta que 22,4% da população adulta brasileira apresenta obesidade. Nas crianças, já são 6 milhões com sobrepeso e 3 milhões de crianças obesas no Brasil. E o crescimento segue acelerado. Para falar sobre esse grave problema, o que está acontecendo? O que nós vamos fazer para combater isso? A obesidade, os seus riscos para a saúde cardiovascular. Sua saúde hoje, tenho o prazer de receber aqui o cardiologista e nosso colega conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, o Fernando Graça Aranha. Fernando, muito bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Obrigado. Boa noite. Obrigado por estar aqui, é um prazer falar contigo. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto que muito me interessa, eu acho dos mais importantes aí para a sociedade, né? A obesidade como epidemia. A obesidade é uma epidemia hoje, né, Fernando? A gente vê foto antiga, grupo de pessoas na rua, né, aglomerações de pessoas, e não tinha tanta gente obesa assim. A gente vê aquelas fotos, as pessoas eram mais magras, né? A O, pandemia, né? o que que deu errado? O que que explica isso? Conta para nós. É fácil explicar, é uma explicação longa um pouco, mas é fácil, né? O que deu errado foi basicamente a alimentação, né? E com a obesidade aumentaram todas as doenças crônicas, né? O que faz pressupor que elas têm que a obesidade é só um dos lados, só um dos espectros aí de alguma outra coisa, que está ligada à alimentação. Tudo mudou mesmo a partir da década de 50. Na década de 50 começaram a surgir estudos, porque havia uma emergência assim em relação às doenças cardiovasculares. Basicamente, os Estados Unidos estava crescendo muito economicamente pós-guerra e as pessoas morriam de infarto, morriam relativamente jovens, no apogeu assim da carreira. Então foi uma demanda da sociedade, uma demanda até do governo, uma demanda geral de que, pô, vamos resolver isso, por que, que as pessoas no auge estão infartando? E surgiram as hipóteses que, enfim, que o infarto era causado pela alimentação com muita gordura, né? Isso foi originado num estudo clássico, de um estudo chamado Estudo de Sete Países, um sujeito chamado Ansel Keys, que ele mostrou uma associação entre o consumo de gordura saturada e mortalidade, infarto, mortalidade por infarto e infarto, né? Isso acabou virando uma referência muito grande e acabou sendo o motor, né, o catalisador de uma série de pesquisas e desenvolvimento de teorias de que o problema era a alimentação. Esse estudo tem um monte de críticas, né? Inclusive porque ele mostrava uma associação, de fato, de 7 países. O Japão era o país que tinha o menor consumo nesse estudo de gorduras e menor prevalência e incidência de doenças cardiovasculares, e o pior é os Estados Unidos dos 7, né? Mas hoje, quando a gente olha isso tudo, a gente sabe que na verdade não eram 7, eram 23. Ele descartou vários outros, que inclusive, quando a gente via os outros, eles não tinham a mesma, não participavam dessa linha, e ele tinha alegações de que, porque não conseguiu coletar direito dados, é tudo coleta retrospectiva de inquérito alimentar, né? Mas, enfim, aquilo virou uma tendência que aqui se acreditava muito nisso, várias pessoas falavam a mesma coisa, conseguiam se expressar. Quem queria falar o contrário não era publicado já naquela época. Até que em 77 foi publicado o Guia Alimentar Americano, que aí sim mudou radicalmente a alimentação nos Estados Unidos, né? A gente tinha, em relação aos macronutrientes, uma orientação de um determinado percentual de proteína, determinado potencial de carboidrato, determinado potencial de gordura, e esses percentuais foram mudados. Não de proteína, expressivamente não, mas o de carboidrato subiu muito e o de gordura caiu muito. Sendo que, além disso, foi proposta uma restrição dentro da gordura, que foi diminuída para 30%, de 10% de gordura saturada de origem animal, né? E, e aí, o efeito disso, é tão evidente que fica até difícil negar, salta aos olhos. A gente olha é, a incidência, a prevalência, incidência e prevalência de obesidade a partir dali muito impressionante o que aconteceu, a partir da década de 80, justamente. Como você disse, a gente olha fotos da praia, a gente lembra dos nossos colegas de infância no colégio, que tinha um obeso, que até tinha um monte de apelido. Hoje, vai na turma, tem vários, né? E esse foi. Então, está me dizendo assim, ó, baseado num estudo
em que tu, pela tua crítica, é um estudo que foi um estudo, não era um estudo tão bom assim, É, e se mudou depois uma recomendação alimentar para aquela pirâmide alimentar, isso. A pirâmide é um aonde, pouquinho depois, ela surge depois, mas, sim. mas, mas a chave da. Porque seguia, ele é revisto Uhum, periodicamente, uhum, né? Já era revisto periodicamente, mas a mudança radical foi em 77. Canadá, Estados Unidos e Canadá, né? E o mundo todo meio que copiou aquilo, né? Inclusive aqui. uhum. E aí, enfim, mas aumentou muito desde então. Mas não só a obesidade, aumentaram muito o diabetes tipo 2, que é uma doença gêmea irmã da obesidade, o mal de Alzheimer, câncer de intestino, câncer de mama, hipertensão arterial, doença coronariana, que hoje a mortalidade para quem sofre infarto para aquele paciente é menor, mas tem muito mais gente morrendo, porque o universo de pacientes é muito maior, ou seja, aumentou muito a incidência e a prevalência dessas doenças todas. Não por acaso, elas todas são ligadas aí, tem vários motivos, basicamente resistência à insulina, e isso está por trás dessas doenças todas, né? Então, assim, ó, o obeso, ele tem, desde criança, né? Muito preconceito relacionado à obesidade, e ele se culpa, e as pessoas acreditam que ele é obeso porque ele come muito. Tá? O gordinho, o obeso, é porque a culpa é dele, é um problema psicológico dele, que ele come muito. Isso, como que a gente desmistifica isso? Por que que uma pessoa é obesa e o outro não é? A pessoa come muito, é magro, o outro come, se cuida um monte e ainda assim é obeso. Qual a diferença individual das pessoas para ter essa tendência de obesidade? E como que uma pessoa com tendência à obesidade tem que mudar então a sua nutrição para ficar mais fácil a vida dela de não engordar? Essa pergunta é muito boa, né? Primeiro, eu sempre falo isso, né? A gente não tem um problema moral ou de preguiça, ou de caráter, ou de. Não é isso. O problema a, a- é como se fosse um vício mesmo. É claro que envolve vontade, envolve perseverança, mas é um vício mesmo. É muito difícil resistir a determinados vícios. Por que que um engorda e o outro não? Porque algumas pessoas têm uma tendência maior a desenvolver resistência à insulina. Todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo vai, se insistir, vai ter um pouquinho de resistência à insulina. O que, inclusive, deve ter sido uma vantagem evolutiva lá atrás, em períodos de escassez, ter alguma maneira O que que é isso, Fernando? Para explicar para as pessoas o que que é resistência à insulina. Eu entendo que assim, o problema de uns emagrecerem, uns engordarem, outros não, é um problema metabólico, de uma tendência metabólica daquele organismo, né? E Sim, esse problema que eu estou chamando, assim, em linhas gerais, problema metabólico, tu está chamando como resistência à insulina. O que para que é isso? simplificar. Bom, imagina, a insulina é um hormônio que tem é um gerentão ali da energia, sensacional, uma criação de Deus ou da natureza perfeita, que ele serve para gerenciar toda a questão de energia do nosso metabolismo. Então, basicamente ele pega, por exemplo, a glicose, que é o açúcar, e coloca dentro das células, né, do corpo todo. Quando a gente tem excesso de insulina, alguns tecidos, isso varia inclusive de pessoa para pessoa, já em parte explica por que uns são e outros não, alguns tecidos começam a resistir quando vem lá a insulina com a glicose, eles resistem um pouquinho. Então é como se a insulina chamasse mais ajuda e o pâncreas, que é quem produz a insulina, produz mais, o nível de insulina vai aumentando, aí ele consegue botar. Então, por enquanto, o paciente está lá com os níveis de glicose até normais, mas a insulina está aumentando, né? E o que aumenta a insulina demais é a comida, a qualidade da comida, é o que a gente come, né? O que é o macronutriente e também a qualidade desse Então, macronutriente. a insulina foi feita para guardar energia, é isso. Para É, pegar aquela não, energia ela tem e transformar em gordura, basicamente isso. Ela pega fazer e o guarda no fígado guardar. fígado e guarda também em forma de gordura. Por isso que Uhum. eu até digo assim, olha, a insulina, algum grauzinho de facilidade em armazenar gordura deve ter sido uma grande vantagem evolutiva, porque em Uhum. períodos que você comia de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, quem comia tinha capacidade de armazenar um pouquinho, quem comia e conseguia comer muito, até porque a insulina também dá fome. A gente começa a comer e quando a insulina, até antes de comer, né, quando a gente vê que vai comer, tem um prato que a gente adora, a insulina já começa a subir e aí a gente tem até mais fome.
E por isso que a gente continua comendo. Às vezes, eu me lembro que quando eu tinha muita resistência à insulina, eu era muito obeso, muita resistência à insulina, quando eu começava a comer, a minha fome aumentava e eu já estava pensando no segundo prato. Eu perguntava para minha mulher, pô, você fez outro desse, tem mais? Porque a gente tem vontade. Isso, eu sempre. Aí depois eu percebo que aquilo é uma coisa que tem uma explicação. É que em períodos de escassez, eu preciso comer o máximo que eu puder quando tiver disponibilidade, para não desperdiçar nada, né? Já que eu não sei quando que eu vou comer. Mas agora a gente não tem, em muitas pessoas não tem escassez, né? Talvez a gente tenha escassez de alimentos bons, mas o alimento barato é Mas o disponível que para a que... maioria, né? Então, esse alimento barato, o que que... A insulina, então, é o hormônio que em última análise, manda o corpo produzir a gordura. O que que faz Não aumentar a manda o insulina? ponto, ele armazena energia em Hum, forma de gordura, né? Então aumenta, vamos dizer assim, né? É. Aumenta a quantidade de gordura ou a quantidade, porque essa energia está na forma de gordura, né? O organismo produziu gordura. Não, você tem que ter, você ingeriu um Uhum. alimento, aí vamos dizer que você tenha ingerido muito carboidrato, e aí você produz muito, você secreta muita insulina, e aí vai usar alguns como energia, vai armazenar e vai armazenar em forma de gordura, grande parte Isso disso, para né? as pessoas entenderem. Então, a gordura que a gente tem na gente, quem produz é o fígado, ou É, armazenada, aquela gordura. não, a gente armazena gordura no fígado, a energia no fígado que dura pouco, né? Que é o Não, mas, glicogênio. Ele dura em períodos de jejum um dia e meio, né? uhum, Mas o grande estoque de energia que a gente tem é a gordura, né? A uhum. gordura é um estoque de energia, Porque tem basicamente. essa impressão que você está comendo, essa gordura que está aqui é a gordura que você ingeriu. Não, Né? mas absolutamente não. Então explica isso para. É isso aqui não. Não, a gordura a gente transformou, né? A maior parte da nossa gordura é transformação de carboidrato, né? E porque sobrou. Uhum. É como se fosse uma conta bancária ali. Sobrou, a gente guarda. Faltou, a gente vai queimando aquele estoque ali. Quando a gente está em jejum, a gente queima o primeiro estoque, é o fígado, é o glicogênio. Depois disso, a gente passa a queimar gordura, né? Então, se eu tiver gordura, se eu for um super obeso, eu vou ter estoque ali para semanas, para talvez até mais. Talvez não, E até mais. como que a gente controla a insulina, então? Através da alimentação, como a gente consegue controlar a insulina e com isso a gente consegue controlar o nosso nível, de obesidade? É Olha, assim o mecanismo? a insulina, ela sobe muito. Cada alimento, teve um autor na década de 70, eu esqueci, que ele descreveu uma coisa chamada índice glicêmico. A capacidade de cada alimento aumentar a insulina pela quantidade, uma quantidade X lá, comeu 100 gramas. É, os carboidratos, em média, eles têm um índice glicêmico bem maior do que os da proteína e esse também bem maior do que o da gordura. A gordura é o que menos aumenta a insulina quando a gente come, aumenta muito pouco. A proteína um pouco mais e os carboidratos bem mais. E dos carboidratos, aí entre os carboidratos tem um espectro enorme de capacidade de aumentar o índice glicêmico, né? Então, por exemplo, pão, o próprio açúcar, né, e pão aumentam muito, né? O referencial, inclusive, é o pão branco. Mas outras coisas também aumentam demais, né? Os carboidratos que a farinha aumenta muito são alimentos, na verdade, que dá para a gente dizer que não existiam. A própria farinha não existia, a gente não comia isso lá quando a gente foi formado, né? E são alimentos que absorvem muito rápido e eles aumentam o seu nível de glicose, né, de carboidrato no sangue de forma muito rápida. E aí o pâncreas tem que dar conta disso e toca a produzir insulina. E aí a consequência disso de forma sustentada, em alguma medida em todo mundo, mas de forma muito variável, é a resistência à insulina. Só uma coisa importante também é que a gente tem, em condições normais, uma pessoa que não é diabético, a gente tem a quantidade mínima de glicose solta no sangue ali. Tem 4 gramas. É um negócio muito pequeno. A gente, só para efeito de comparação, a gente tem 40 gramas de sódio e 4 gramas, 10 vezes menos de açúcar. Então, imagina um cara que come numa refeição 100 gramas. É um troço muito, muito Uhum. espetacular, muito grande para aí ele tem que aumentar a insulina. E aí, qual é a maneira de melhor controlar isso? De você evitar esses aumentos da insulina, porque ela aumenta em picos e ela se mantém alta por um tempo.
é diminuir o consumo de alimentos com alto índice glicêmico, né? Claro que o indivíduo que não tem problema com isso, que ele é magro, que ele não tem problema com essa insulina, isso é um problema menor para ele, mas no sujeito que é obeso ou que tem essas outras doenças ou que tem diabetes tipo 2, é obrigatório ele se preocupar com isso, ou pelo menos ele conhecer isso para ele decidir junto com o médico dele lá, com o clínico, com o endócrino que acompanhe a comida, mas eu diria que é obrigatório, porque não tem sentido eu tenho um problema de glicose elevada, insulina elevada, eu ficar comendo alimentos que Então, aumentem mais isso, né? uma coisa que tu falasse aqui que eu acho que deve fazer sentido, então, que a insulina dá fome. Muita fome. Então, se a insulina dá fome e os alimentos com alto índice glicêmico aumentam muito a insulina, quer dizer que são alimentos que provocam fome, no fim. O que acaba se tornando um ciclo vicioso. É por isso que a gente tem aquela fome à noite, ou tem gente que acorda com fome até de noite, porque está com a insulina muito alta. E aí, quando a tua glicose vai baixando, se a sua insulina está alta, é, é extremamente desconfortável. Eu falo o seguinte, que se a insulina está alta, você só tem... Ou você vai comer, ou você vai sofrer, porque não tem jeito, né? Então, qual é a melhor maneira? É a gente diminuir a insulina. Eu não acho que tem que se preocupar em fazer jejum no início, nada disso. É diminuir a insulina. Diminuir a insulina é a qualidade dos alimentos, né? Quando a gente escolhe bem os alimentos, e uma dica geral é escolher as coisas que estão na natureza mesmo, e coisa que tenha pouco rótulo, coisa que é Pouco industrializada. pouco industrializada, pouco processado. Uhum. O que não é muito simples, porque se a gente pensar em escala global, isso é difícil da gente viabilizar isso assim de um dia para o outro, né? Mas do ponto de vista individual, quando a gente está falando com o paciente, o que eu falo para ele, olha, tenta diminuir isso, e não desafiar o teu pâncreas, né? O que para uma pessoa obesa, então, que a obesidade, eu vou restringir as perguntas minhas para ti sobre o risco da obesidade para doença do coração, porque isso eu acho que é muito sabido pela nossa população, que o obeso tem mais risco de doença cardiovascular, acho que isso ficou bem claro. Eu queria focar contigo como controlar essa obesidade, como ajudar as pessoas a controlar a obesidade. Então, o que tu recomendarias para uma pessoa obesa, em linhas gerais, de controle? O que tu colocarias no prato dessa É, pessoa? bom, primeiro é difícil fazer a recomendação individual assim, para o paciente, porque, enfim, primeiro porque ele vai ter que ter alguém cuidando disso com ele, Vai né? ter um nutrólogo, um Um endocrinologista, né? endócrino, um nutrólogo ou uma nutricionista, Nutricionista, claro. vai ter que ter. Mas, assim, em linhas gerais, eu vou dizer o que eu faria se fosse eu o paciente, que aí eu poderia tratar como eu quisesse, né? Eu iria dizer para ele comer o mínimo possível de carboidrato. Até porque o carboidrato, ele não existe carboidrato essencial, né? A gente pode falar em exercício, algumas coisas que a gente pode discutir, que, aliás, tem muito argumento também para os dois lados, mas não existe carboidrato essencial, ao contrário das gorduras e principalmente das proteínas, tem os aminoácidos essenciais, etc. Então, eu restringiria o máximo os carboidratos principalmente os carboidratos que aumentam muito o índice glicêmico. Então, Eles tu já têm falasse do pão. Quais são arroz, assim, batata, milho, pão, cerveja, o açúcar. Então, quando a gente fala em farinha, todas as farinhas, né? E aí, farinha, não sei o que, integral, é tudo muito parecido. O farinhas, arroz, doçuras, doces, amidos, então? amidos com certeza, né? Que é Uhum. açúcar puro aquilo, né? É Amidos carboidrato eu tô puro. falando aqui é arroz, é Batata, arroz, batata. Hum. E isso eu começaria por aí. Mas aí tem um alerta também Das importante. frutas, quais são as frutas mais perigosas do ponto de vista de Tá, maior índice acho que glicêmico? são as mais gostosas, né? É a uva, a banana. Banana é terrível, tem muito, muito mesmo, e a uva são as duas piores. Aí tem aquelas uvas, as intermediárias ali, laranja. As que tem menos são o abacate, tem muito pouco mesmo, e alguma que nem é doce, mas algumas doces que tem pouco são pêssego, ameixa, morango, E framboesa, a essas tem diferença pouco. da fruta para o suco, né? Porque pega um copo de suco de laranja, ali tem umas 5, 6 laranjas, né? É a Qual é o quantidade índice enorme. glicêmico de um Não precisa copo nem. de suco de laranja? Olha, vai na carga glicêmica, né? Que é na quantidade. Um copo de suco de laranja, desses espremido na tua casa, ou esses que vendem lá no supermercado, que está escrito assim, integral, sem adição de açúcar, ele tem, pode olhar, quem quiser vai lá e confere, 21 gramas de açúcares a cada
200 ml. Aí pega ali perto tem a Coca-Cola normal, Coca-Cola regular, tem a mesma quantidade. Entendi. 20, é a mesma Bom, coisa. refrigerante não dá, então não preciso nem falar aqui, que eu acho que as pessoas têm noção de Mas é que é por isso. açúcar puro, né? Perfeito, por isso que eu gosto de comparar com suco. O suco de laranja é igual. O suco de uva, não, é pior ainda. O suco de uva tem, principalmente aqueles que vêm naquelas garrafas de vidro bonito, escrito da Integral. vinícola tal, integral, sem adição de açúcar. Esse chega a ter 36, tem 30, 31, mas tem alguns que tem 36. Pior do que isso aí, só o caldo de cana. E aí tem 40, alguma coisa assim. É terrível. A água de coco, por exemplo, tem 10 gramas, é bastante também, mas é metade. Mas eu ia dizer uma coisa importante, Eduardo, que é importante ressaltar, que eu sei que você está focando na obesidade, mas esses doentes obesos, frequentemente, até pelo que eu já disse, eles têm outras doenças associadas, hipertensão arterial, diabetes, e tomam um monte de remédio. Então, por isso que eu digo que eu não posso fazer uma recomendação para um paciente individual, porque eu queria enfatizar, dizer um perigo, mas mostrar como isso é forte. É impressionante a resposta que os pacientes que começam a comer para valer, tirar essas coisas para valer, eles correm até perigo. Porque o cara que toma remédio para pressão alta, a pressão em poucos dias, antes dele emagrecer, bem antes dele emagrecer, a pressão despenca. A mesma coisa acontece com açúcar. É claro, ele está comendo 200 no troço que normalmente ele deveria ter 4 no sangue. A mesma coisa acontece com a glicemia, né, com o açúcar do sangue. Ela despenca. Então, se ele estiver tomando remédios, ou insulina, ou hipoglicemiantes, ele corre até risco. Então, não é chegar amanhã um cara que é diabético, hipertenso, toma um monte de remédio e fazendo cortar, jejum porque por aí, ele corre até risco, claro. entendeu? O hipertenso de cair, bater com a cabeça ou provocar um acidente, e o diabético de ter uma hipoglicemia grave. A gente falou bastante, então, dos carboidratos. Eu acho, para mim, ficou muito claro que restringir carboidrato de alto índice glicêmico é a chave para controle da insulina e assim, para quem quer seriamente controlar fome e obesidade. Mas eu queria entrar assim, a pessoa não vai viver de ventos. Então, se cortar esse tipo de carboidrato, vai ter que aumentar alguma coisa da dieta. Ninguém vai viver de vento, né? Então, normalmente daí acaba se aumentando gordura. E aí tem a vilanização de alguns tipos de gordura. Então, eu queria que tu, assim, descrevesse, dentre as gorduras, quais as que são realmente as perigosas que devem ser evitadas. E por que que outras são ainda hoje conceituadas, assim, consideradas perigosas, e se são mesmo, se tem estudos comparativos. Tem muito estudo. Bom, ótimo assunto também. Bom, a proteína, a gente nem consegue comer tão mais. A proteína, ela provoca uma saciedade que a gente não consegue passar muito de uma determinada quantidade, né? Dá para comer, muita gente come dieta hiperproteica para valer e não consegue passar muito, mas consegue comer bastante, quantidades até bem maiores do que come, mas sem aumentar. Então, é óbvio que se eu estou diminuindo o carboidrato, ele vai acabar aumentando alguma coisa. Quando a gente come as coisas como estava na natureza e que a gente comia lá atrás, fica bem fácil de chegar nessa resposta, né? Assim, em teoria. Na prática, no dia a dia é outra coisa. Mas a gordura vilanizada sempre, desde a década de 50 e notadamente na década de 70, é a gordura saturada, a gordura de origem animal, né? Eu estou estudando isso desde 2016 por interesse próprio inicialmente e comecei a ver muito estudo mostrando que aquele estudo que eu mencionei inicialmente, vários outros, que mostravam uma associação entre o consumo de gordura de origem animal e doenças cardiovasculares, eles eram muito poucos. E hoje já tem vários estudos mostrando que não há associação entre a ingesta de gordura de origem animal e desfecho cardiovascular duro, né? Morte, infarto, etc. Quando a gente tem um estudo que mostra associação, como alguns que eu já citei, aquilo faz pressupor que aquilo pode ser uma causa. Mas quando tem um estudo que não mostra associação, ele praticamente descarta que aquilo seja a causa. Mas vamos dar o benefício da dúvida e continuar. Isso começou a ser refalado, porque isso é um assunto que já é falado há 200 anos, tem gente já escrevendo sobre isso, só que isso ficou meio periférico. Isso começou a voltar a ser falado no final dos anos 1900 e início dos anos 2000. Por alguns autores, inclusive vários não médicos, e alguns médicos excelentes, mas vários não médicos também. Só que agora, em 2017, foi publicado um trabalho muito bom, um trabalho gigantesco chamado PURE, foi apresentado no Congresso Mundial de Cardiologia, o ESC, em 2017, e teve um impacto enorme, porque eles tentaram mostrar a associação
eles testaram a associação entre carboidratos e desfechos cardiovasculares e gordura saturada e desfechos cardiovasculares. A gordura não teve associação nenhuma, pelo contrário, teve até associação invertida em alguns desfechos. E o carboidrato não, teve associação positiva com todos os desfechos cardiovasculares, né? Aquilo já foi um sacode aí nessa história. E até que, em 2020, um sujeito, um dinamarquês, é um grupo grande, que não é só esse sujeito, que é um sujeito de sobrenome Astrup, eu não me lembro o primeiro nome dele, e mais um grupo grande de pesquisadores médicos e pesquisadores da área de nutrição, eles fizeram um estudo grande mostrando também uma falta, eles, na verdade, fizeram uma revisão de vários estudos. Fizeram revisão de revisões sistemáticas e de meta-análise. Um artigo de revisão muito legal para quem gosta. E esse artigo foi publicado no JACC. Para mim, aquilo é um marco, porque o JACC é a principal revista de cardiologia. E as sociedades de cardiologia sempre recomendaram a restrição de gordura saturada. E esse artigo é muito legal. Inclusive, a ilustração central dele é muito legal, porque ele diz, olha, a recomendação anterior era restringir gordura saturada. E embaixo, isso em vermelho. E aí, de verdinho, eles colocam embaixo. Hoje, aí eles falam um pouco de densidade nutricional de alguns alimentos, mas hoje não há motivos para restringir gordura saturada de alimentos naturais, né? Carne, ovo, etc., queijo, etc. Né? E quais as gorduras, então, que a gente deve evitar? Porque tem assim, para mim ficou claro, de tanto que se falou da gordura hidrogenada, é isso? Quais as gorduras que a não gordura, devem... em geral, uma dica seria evitar os óleos vegetais. Óleo vegetal, óleo de soja, óleo de... Eu não como nada disso mais, eu aconselho que não se coma. Isso tem uma desproporção de presença de ômega 6 em relação ao ômega 3, que é bem diferente da natureza, inclusive de todos os alimentos da natureza. E margarina, essas coisas industrializadas. Eu acho que eu não recomendaria restringir nenhuma gordura que esteja na natureza, seja qual a origem dela, gordura de animal. As tais gorduras trans, acho que até estão meio vetadas agora desses, né? É que não estão na natureza, né? Mas o que está na natureza, a gordura vegetal está na natureza, não na forma de gordura, né? Porque eu fico imaginando o girassol, né? Que grãozinho, eles conseguem fazer um óleo daquilo. Imagina como é que tem que prensar calor aquilo para tirar um óleo. Então, isso não está separado do resto ali na natureza. É uma coisa que, no princípio, não é para comer, né? E, inclusive, a origem desses óleos ela é bem diferente. A origem para mecânica e tudo acabaram... Só que é muito barato, ficou muito barato, acabaram começando a... Então é azeite de oliva, são as castanhas, é a própria manteiga gordura do leite da carne e tal? Do leite, dos animais, a gordura in natura, né? Bom, salmão, né? Salmão é o melhor peixe, né? Salmão e tainha. Aqui, já que a gente é daqui. Tá quase? Tainha é um baita peixe. Estamos em maio, agora vai ser entrevista, vai ao ar, vamos estar na safra da tainha. Tainha é um baita peixe também, do ponto de vista nutricional, né? Como que os governos podem contribuir para reduzir esses números alarmantes aí? O que que tu indicaria como medida de saúde pública para combate à obesidade? O que tu dirias para uma pessoa que tem que estabelecer uma política de saúde pública? Para um prefeito que está nos escutando, para um legislador que quer fazer um projeto de lei? O que que tu recomendarias? Educação mesmo. Falar sobre isso, discutir isso abertamente e educar. Mas eu começaria, assim, eu como médico, eu não tive essa formação na faculdade. Com todo mundo que eu converso diz a mesma coisa. Na faculdade eu não aprendi isso. Eu fui aprender isso a partir de 2016, por dica, né, de um colega nosso aqui de Florianópolis, um nutrólogo. Eu não sou nutrólogo. Um colega aqui de Florianópolis chamado José Roberto Diner, que ele é um nutrólogo, intensivista também. E eu era muito obeso, ele ficava falando desse assunto comigo. Aí eu, não dava muita atenção para aquele negócio. Cardiologista, né? Esse cara aí falando de... E aí um dia ele me falou para eu ler um livro tal de um médico canadense chamado Jason Fung. Eu fui e resolvi ler. Eu estava bem mal, assim, além de desconcentrado, hipertenso, não sei o quê. E aquele livro foi transformador. Então, mudou completamente a minha visão e a minha vida. E a partir daí eu comecei a estudar muito esse assunto na época. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, é obrigatório a educação, mas das pessoas em geral, para elas entenderem. Eu fico, às vezes, um tempão com o paciente falando sobre isso,
porque eu quero que ele entenda. Eu não prescrevo dieta, não sou nutricionista, não sou nutrólogo, então não prescrevo dieta. Falo, ó, procura um nutricionista, de preferência uma que tem uma linha mais assim, de restringir alguma coisa de alimentos que aumentem muito a insulina, etc. Mas eu não prescrevo. E a minha angústia é essa, de que a formação médica e das próprias nutricionistas, ela é ainda, na minha opinião, ela é capenga nesse assunto. Ela ainda está ligada a conceitos e a... Tá mudando? Tu acha que tá mudando? Eu acho que está mudando um pouco, não a formação, está mudando, as pessoas estão sabendo mais, porque por outro lado, esse também não é um conhecimento exclusivo nem de médico, né, nem de nutricionista, então as pessoas vão pesquisando e vão vendo e vão sabendo. Está mudando sim. Em 2016, por exemplo, ninguém falava nisso, né? Agora tem uma pizzaria aqui da cidade que é pizza low carb e tal, que aliás é excelente. Excelente mesmo, parece pizza normal. E parece que é low carb mesmo, né? Assim, pelos ingredientes que eles dizem que usam lá. Então tá mudando inclusive comercialmente, né? Tem muitos produtos hoje voltados para isso, né? Então, Bom, eu vi uma entrevista tua com um colega médico, com o Carlos Bastian, que até que eu queria que tivesse, é, aparecesse, vou pedir para que apareça aqui o link, porque é uma entrevista maior. O objetivo aqui do podcast é um recado mais rápido, que a pessoa possa ir escutando no caminho para o trabalho, né? Então, mas eu acho que ficou bem assim a mensagem principal. E eu acho que a pessoa que tem obesidade que escutar o nosso podcast vai no mínimo assim se alertar para alguma coisa sem e dúvida. buscar mais conhecimento. A chave é conhecer, porque ninguém muda isso sem entender por quê. Uhum. Até muda, mas aí desiste rápido. É o primeiro problema, a primeira frustração, a A primeira ideia coisa. aqui não era mesmo passar dieta, porque É, na verdade, quer dizer, a pessoa se frustra, né? A pessoa que é, faz uma dieta sem entender, é. acaba aí. E é o que tu dissesse, né? Quer dizer, a pessoa tem que. Para fazer Saber, dieta tem que estar idealmente acompanhada, vai no nutricionista, vai no nutrólogo, procura seu endocrinologista. entender por que tá fazendo, por que E não pode, né? perguntar É. por que dessa linha de nutrição. Algum recado final aí para os ouvintes? Para o pessoal que está ali atrás, né? Não comer aqueles biscoitinhos ali, mas mas o recado é tentar conhecer o assunto, não é partir hoje, começar nada hoje, mas é conhecer o assunto, conversar, perguntar para o seu médico, para o nutricionista, conversar sobre o assunto. Hoje tem muita gente estudando isso, sabendo. A chave é o conhecimento. E por isso, respondendo a tua pergunta, eu não acredito muito numa iniciativa assim de Estado. Eu acredito mais no conhecimento de boca a boca e de iniciativas como essa, que aí isso algumas pessoas escutam, um percentual delas vai ficar interessado e vai passar a estudar e eventualmente tem uma opinião diferente, mas vai pelo menos ficar curioso e ver. Porque é muito importante, Eduardo, só uma mensagem final que a gente tem que fazer alguma coisa, porque as doenças crônicas e obesidade, como eu digo, embora seja o escopo aqui, é uma parte só delas, elas estão aumentando muito a despeito de, em teoria, a gente estar se comportando melhor. Porque hoje se fuma muito menos, foi uma campanha que deu certo, né? Se fuma muito menos que se fumava. Hoje se faz muito mais exercício, que é muito bom também, não tanto para perder peso, mas para a saúde o exercício é muito importante. Para perder peso não adianta fugir da questão da alimentação, né? Então, embora a gente esteja fazendo muito mais exercício, em média, e embora a gente esteja fumando muito menos, em média, a obesidade subindo e as doenças subindo na mesma proporção, exatamente igual às doenças crônicas, né? Que eu citei, obesidade, hipertensão, diabetes, Alzheimer, vários tipos de câncer, doença inflamatória intestinal. É óbvio, então, que isso está relacionado a essa mudança da alimentação que está completando aí 5 décadas, né? Muito obrigado também pela sua audiência. O Sua Saúde foi criado pelo Conselho Regional de Medicina para levar informação de qualidade sobre saúde para a nossa população. Acompanhe as entrevistas na íntegra no portal do SCC 10 e no canal SCC SBT no YouTube. Siga o @CRMSC no nosso Instagram e estamos aí até a próxima semana. Boa noite.